queridos irmãos internautas que nos acompanham, na noite de hoje, estejamos todos nós abraçados pela espiritualidade em nome de Jesus, porque este instante é um instante em que iremos comentar o seu Evangelho. A solicitação da casa para abordar este tema. Aquela passagem em que Jesus, em conversando com os seus discípulos, naqueles momentos que antecediam o grande instante do testemunho, porque realizava-se a ceia, a nossa conhecida ceia pascal, instantes após o qual ele haveria de partilhar com alguns poucos testemunhos a oração suprema ao Pai, em que ele se entregava dizendo que seria feita, acima de tudo, a despeito de todo o testemunho que haveria de enfrentar, a vontade do Pai. Mas naquela ceia, entre as grandes lições que eram trazidas, havia um instante em que, verificando, porque ele já havia dito que se aproximava o seu instante, ele, em percebendo que os discípulos estavam perturbados, inquietos, porque comentavam entre eles que havia o Mestre dito de que se aproximava o instante da partida. Eram momentos de inquietação profunda, e o Cristo, em percebendo-lhes os temores, as inquietações, em se aproximando deles, lhes oferece uma lição inesquecível. Faremos a leitura inicial dessa passagem no capítulo 14 do Evangelho de João e depois faremos os respectivos comentários, levando a exame, junto com o capítulo 1 e alguma coisa do capítulo 2 de Lucas, na perspectiva de trazermos essa mensagem poderosa do Cristo para os instantes que vivenciamos destes momentos que antecedem o Natal, de nos irmanarmos aos irmãos cristãos de todas as denominações, na reflexão do significado do Cristo em nós. Mas no capítulo 14 do Evangelho de João, há a narrativa desse encontro naqueles instantes da ceia pascal. E diz o Cristo aos discípulos: que não se perturbe o vosso coração. Acreditai em Deus e acreditai em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que parto para preparar um lugar para vós? E se eu partir e preparar um lugar para vós, regresso e receber-vos-ei para mim, para que onde eu estiver, estejais também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E novamente era o Cristo a dizer que iria, que aproximava-se o momento da sua partida. A inquietação se renova e Tomé, como afoito que era, apresenta-se com uma pergunta. Diz-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Se me conhecesses, teríeis conhecido meu Pai. A partir de agora, já o conheceis e o viste. E aí apresenta-se Felipe e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
disse-lhe Jesus, amorosamente diante das inquietações e das incompreensões dos discípulos, dizendo: estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhecestes. E ainda não me conhecestes, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Como podes tu dizer, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as profiro por mim, mas o Pai, permanecendo em mim, realiza as obras dele. Acreditai em mim, eu estou no Pai e o Pai em mim. Se não acreditardes, por isso acreditais pelas obras em si mesmos. Extraordinária essa passagem, porque, como falei anteriormente, é o Cristo buscando acalmar os discípulos diante de suas inquietações, já percebendo neles aquelas indagações que eles faziam uns aos outros, e já se antecipando a eles em suas inquietações, ofertando-lhes a explicação daquilo que era a sua missão e, ao mesmo tempo, aclarando conceitos que ainda não estavam. Perdoem aqui, porque caiu um cisne no meu olho, tá pinicando mesmo. Perdão. Mas bem, aclarando conceitos que pareciam que não estavam consolidados. Vejamos nós, diz ele que iria e que os discípulos haveriam de saber para onde eles. Apercebam-se que já faziam 3 anos dos trabalhos do Cristo em sua missão extraordinária junto àqueles que o acompanhavam. E nestes 3 anos, não haviam se apercebido em profundidade daquilo que era Cristo efetivamente apresentado a ele através do personagem Jesus. Quando fazemos essa separação do personagem Jesus e falamos do Espírito Crístico, queremos dar conta de que na personagem Jesus havia um Espírito luminoso, Espírito Crístico, que em muitas passagens do Evangelho fala como Espírito Crístico, não como a personagem Jesus. Lembremos-nos, em algumas passagens do Evangelho, nós vamos encontrar o Cristo dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho para a verdade e a vida. É o Espírito Crístico falando. Quando o procuram, os romanos, em querendo levar o personagem Jesus preso, perguntam: quem é Jesus? E ele disse: sou eu. É diferente. Sou eu é o personagem Jesus. Eu sou. Fala com a grandiosidade do Espírito Crístico, e aí nos apercebemos que o Cristo tinha dimensões das suas lições imorredoras que eram dadas espiritualmente num tom mais elevado, dirigido para os discípulos. E isso é importante de percebermos, porque estes capítulos que tratam da ceia pascal, incluído no Evangelho de João, constituem em conjunto estes capítulos a passagem mais significativa daquilo que é a lição espiritual que Jesus nos presenteou com este Evangelho. Porque, afinal de contas, era o Espírito Crístico falando para os discípulos num nível mais elevado de compreensão. Por isso mesmo que ele estranhava e chamava a atenção dos discípulos, porque é que eles ainda não entendiam para onde ele ia. Porque eles não entendiam que o Pai, Deus, o Criador de todas as coisas, não podia se apresentar com humana figura. E os discípulos mostram-nos o Pai, porque queriam uma manifestação, não conseguindo ver a manifestação de Deus em todas as coisas e particularmente naquilo que era a mensagem trazida por Jesus, a manifestação da sua vontade.
Por isso que podia dizer o Cristo: eu e o Pai somos um, porque ele estava em sintonia com o Pai. E como estava em sintonia com o Pai, aquilo que ele apresentava nas suas lições e na sua forma de agir e de proceder era de acordo com o Pai. E ele dizia: como ainda não te apercebestes, Filipe? Como ainda não te apercebeste, Tomé, de para onde eu vou e ainda procuras pelo Pai? Afinal de contas, convives com Ele. Porque enquanto estiver contigo, estará em presença aquilo que é a vontade de Deus. Não é Deus, ele nunca disse que era Deus. E neste capítulo mesmo enfatiza: o Pai é maior do que ele. Cristo, quando diz eu e o Pai somos um, não queria dizer que era Deus. Queria dizer que estava em sintonia com Deus. Por isso mesmo que não fazia sentido, se ele quisesse dizer que era Deus, em se dizendo um com Deus, não fazia sentido que ele nos convocasse: sejam um comigo. Porque ser um com o Cristo é estar na sintonia do Cristo, estar de acordo com o Cristo, pensando dentro daquilo que o Cristo pensava. Essa é a convocação para nós outros. Eu sou o caminho para a verdade e a vida. Veja, a passagem de fato aparece: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por quê? Não há essas conjunções na expressão do vocabulário grego ou o vocabulário aramaico que se apresenta nas traduções. Portanto, temos que perceber o sentido da construção. Não faz sentido dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque a verdade e a vida é a finalidade e o caminho é o meio para alcançar esta finalidade. Ele se apresentou como o caminho para a verdade e a vida, porque haveria de dizer que a verdade é o conhecimento da lei de Deus. Quando dizemos eu sou o seguidor da verdade, com isso estamos querendo dizer que somos seguidores da vontade divina. Quando Pilatos, no momento supremo daquilo que era o julgamento do Cristo, lhe pergunta se de fato, como a acusação que lhe era feita, ele era um rei e rebelde a Roma, ele diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino, aqueles que me seguem, seguem porque têm sede da verdade. O seu reino era o reino da verdade. E como Pilatos era um homem do mundo, disse: rei da verdade, o que é a verdade? E nem se preocupou em obter respostas, e nem o Cristo iria dar respostas àquele homem que não iria entender o que era a verdade. Porque a verdade é a justiça divina, é Deus. Quando buscamos a verdade, buscamos Deus. E a vida, tal como Cristo nos apresentou: eu vos dou vida, mas vida em abundância. Eu vos venho trazer vida, mas vida em abundância. A vida em abundância é a vida espiritual, a vida imperecível, porque somos todos eternos na criação divina que somos. Permanecemos. E o Cristo veio nos trazer essas verdades, nos trazendo a grande revelação de que somos não esta vida exteriorizada na matéria, no corpo físico que perece, mas a vida eterna que nos convoca a um roteiro de iluminação espiritual. E era isso que ele vinha nos revelar: a verdade das leis divinas que nos permitem identificar o espírito imortal que somos em construção, em busca da iluminação espiritual que nos faz percorrer uma trajetória de aproximação com o quê? Com a verdade. Então é uma situação de plena ligação entre esses dois polos absolutamente fundamentais da nossa busca:
a verdade e a vida. Cada vez mais precisamos mergulhar dentro de nós para percebermos o espírito imortal que somos e, ao mesmo tempo, nos aprofundarmos na imensidão das nossas perspectivas de entendimento do que nos cerca, buscando a Deus. Porque Deus nos traz uma dimensão de grandiosidade que extravasa tudo, afinal de contas, que é até então e que constitui até então o nosso nível de entendimento do universo. Quando pensamos em Deus, não conseguimos dimensionar minimamente o sentido grandioso daquilo que é a causa geradora de nós todos, a criação divina, a criação do universo, de todos os universos. Não conseguimos perceber, podemos dizer, qualidades possíveis de entendimento do que é Deus. Infinito amor, misericórdia perfeita, infinita bondade, justiça plena, porque não podemos alcançar tudo que é Deus. E vinha o discípulo perguntar: Senhor, mostra-nos o Pai. E eles que conviviam com Cristo, que estava em sintonia com o Pai, não conseguia perceber no Cristo, nas suas ações, a vontade de Deus, a verdade. E ele enfatiza: eu sou o caminho para a verdade e a vida e estou com vós. E não percebestes ainda. E aquelas lições se faziam enriquecidas, porque era o Cristo a nos convocar a esta união com o Pai, a este grande casamento, a esta grande boda, em que nos fazemos casar com o divino, que era Ele, o noivo de nós outros. Precisávamos nos reconhecer como noiva deste encantador, pretendente ao nosso coração. E esta é, de fato, a grande caminhada que temos que realizar. E que realizou, por exemplo, aquele apóstolo extraordinário que foi Paulo. E que tem em sua carta aos Coríntios uma passagem que acho fantástica, em que ele se apresenta, ele que era gigante e que foi gigante na construção daquilo que hoje conhecemos pelo mundo cristão, porque foi o divulgador por excelência, o apóstolo Paulo. Dizia ele na carta aos Coríntios: porque eu sou o menor dos apóstolos. Era ele dizendo aos cristãos da igreja de Coríntio, dizendo: eu venho vos trazer as lições do Cristo, aquelas lições que ele tinha recolhido sobre aquele que se apresentou como o caminho da verdade e a vida. E ele dizia da expressão extraordinária de nos mostrar a vida imanente, a vida eterna, em se apresentando a nós outros depois da crucificação. E dizia ele que toda a trajetória de aparecimento do Cristo depois da crucificação, o seu aparecimento em Emaús, o seu aparecimento a Cefas, o seu aparecimento aos discípulos, o seu aparecimento às mulheres, e diz: por último, apareceu ele a mim, que era perseguidor de cristãos, que era, diz ele, na expressão dele, o próprio aborto, para se dizer indigno de ter vivenciado aquela experiência de Cristo se revelar a ele. E em concluindo tudo isto, diz ele: porque eu nem mesmo mereço ser um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, mas sou o menor deles. E dizia ele extraordinariamente, refletindo sobre essa situação, dizendo: dos servidores do Senhor, sei que sou o menor e mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus sou o que sou. É uma mensagem alentadora para nós outros. Imaginemos nós
o apóstolo Paulo se apresentando assim em nós. Como conseguimos entender Cristo em nós? Porque quando lemos a passagem do Evangelho na ceia pascual, dizemos, olha que coisa fantástica, o Cristo falando aos discípulos, como se essa mensagem aos discípulos fosse só para eles. Naquele instante era, na reunião, mas essa mensagem nos chega ao coração nos dias de hoje, nos convocando. É como se o Cristo dissesse, eu estou perante vós e ainda perguntas, aonde está o Pai? É Ele chegando a dizer e perguntar a nós, depois de tanto tempo e de tantas lições, ainda não perceberam que eu sou o caminho para a verdade e a vida? Buscam Deus e recusam o Cristo. Porque recusar o Cristo não é unicamente dizer, não sou cristão. É apenas recuar, afastar-se diante da mensagem poderosa do seu Evangelho. E recuamos, porque vemos o Evangelho e dizemos, eu não sou capaz de realizar isso. Afinal de contas, se nós não somos capazes de realizar o que o Cristo nos ensinou, o defeito está no Evangelho ou em nós? Precisamos corrigir o Evangelho ou nós mesmos? Então, se o desafio é corrigirmos a nós mesmos, por que não o fazemos? E ficamos dizendo, mas esse Evangelho, o Evangelho é extraordinário, mas tem coisas que são impossíveis. Impossíveis de realizar. Isso é para espíritos muito novos. Não é verdade. Cristo não fez um Evangelho só para os chamados eleitos, para ser cumprido pelos apóstolos, aqueles que o acompanhavam quando estava entre nós, na carne, porque o Cristo nunca deixou de estar entre nós. Então Cristo permanece entre nós e nós recuamos diante desse chamado. E precisamos observar como o apóstolo Paulo, o grande desafio de nos fazermos entregues a essa vontade, porque era o apóstolo Paulo o grande perseguidor, e ele sabia. Em várias passagens das suas lições, às várias igrejas, nas suas cartas, ele mostra um coração pesaroso de ter realizado essas perseguições, de ter sido ele o móvel segundo o qual e através do qual se atingiram os primeiros cristãos em violência, em perseguições, em morte, como aconteceu com o apóstolo Estevão. E relatados naquela extraordinária obra de Emmanuel, Paulo e Estevão, vamos encontrar o apóstolo em sua transformação magnífica, porque de perseguidor dos cristãos se fez o grande servidor para levar a mensagem do Cristo a todos os povos. E porque o fez, era capaz de chegar a ponto de dizer, já não sou mais eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Mas ninguém pode realizar este desiderato de sentir Cristo em si mesmo, de que suas decisões, ações, sua entrega se faz porque ele se fez um com Cristo. Em si buscando ser um com Cristo, se encaminha para ser um com Deus, com o Pai. É isso que o Cristo nos convocou a todos. Esse é o grande desafio para todos nós, sermos um com Cristo, porque como Ele está no Pai, se nós nos aproximarmos dEle, estaremos nos aproximando do Pai. E Ele dizia exatamente isso, em se afirmando de que aquele que busca o Pai haveria de vir até Ele. Lógico, a busca de nós outros passa por esta busca do Cristo interno, e é correto que ele coloque as coisas assim: quem vai ao Pai, vem a mim. E aí nós dizemos, a gente vai para um canto ou outro. Não, só seria para um canto ou para outro se eles não estivessem unidos. Mas como eles estão unidos,
indo ao Cristo, vamos ao Pai. Este é o desafio. E nós não nos apercebemos disso, temos o livre-arbítrio. E tudo que fazemos com o livre-arbítrio é nos afastarmos do Cristo. Quando nos afastamos do Cristo, perdemos a sintonia. Perdendo a sintonia, nos afastamos da verdade, que é a lei divina. Mas continuamos nos dizer, estou em busca da verdade, estou em busca de Deus. E continuando, recusando os convites do Cristo Jesus. Mas extraordinário dizer que o apóstolo Paulo, que foi perseguidor dos cristãos, ficou tão tocado com a mensagem do Cristo, que foi ele, como que na saudade profunda de uma vivência que ele não teve, a vivência dos apóstolos com Jesus, ele foi conduzido em um determinado momento, já tinha experimentado as suas andanças em várias localidades, também a Roma, e respondendo a um chamado de João, que estava em Éfesos com Maria, mãe de Jesus, e tinha solicitado a Paulo que se encaminhasse para Éfesos. Éfesos é uma localidade onde hoje situamos a Turquia. E lá foi Paulo ao encontro de João e Maria e ficou tão encantado com aquela figura extraordinária da mãe de Jesus, Maria Santíssima, que decidiu realizar um evangelho segundo a narrativa de Maria. E se comprometeu a realizar isso. Mas em indo para a Palestina, como foi relatado, está relatado também nos Atos dos Apóstolos, mas ele, no relato daquilo que nos é trazido no livro Paulo Estevão de Emmanuel, nós vamos encontrar o apóstolo inquieto, preso na Cesareia, sem poder realizar aquilo que ele tinha se proposto, que era um evangelho conforme a narrativa de Maria. Ele vai e solicita a Lucas que faça isso por ele, que vá ao encontro de Maria e, indo ao encontro de Maria, busque resgatar todas as suas impressões da convivência com Jesus. E é a grande herança que temos de Paulo através de Lucas, o Evangelho de Lucas. Porque no Evangelho de Lucas, diferentemente dos demais evangelhos, vamos encontrar a narrativa de Maria, do nascimento de Jesus, do chamamento do anjo Gabriel a Maria, em lhe convocando para que ela viesse cumprir a missão suprema. E é interessante que nós possamos trazer esta absoluta dedicação ao projeto do Cristo através de Maria, para que possamos refletir se somos capazes de recepcionar o Cristo como Maria recebeu. Porque o anjo Gabriel, segundo a narrativa de Lucas, se apresenta diante dela, convocando-a para a sua missão sublime. Porque é relatado em Lucas que no 6º mês da gravidez de João Batista, havia a hora em que o anjo se apresenta, o mesmo anjo que tinha se apresentado a Zacarias informando da gravidez de Isabel, se apresenta a Maria, dizendo agora que ela era alguém que tinha recebido a benevolência do Pai e que, portanto, escolhida para realizar este desiderato, haveria de realizar esta concepção de forma imediata. E é interessante porque no Evangelho nós vamos ter o recolhimento dessa impressão de que era o 6º mês da gravidez. Os números no Evangelho têm sempre uma importância muito grande. O 6 antecipa o grande acontecimento. Então era um instante fundamental. E veja que Maria, ao recepcionar aquela mensagem, não titubeia.
ela não tem nenhuma pergunta a realizar. É como alguém que sabia da sua missão e é despertado. Olha, Maria, lembra-te da tua missão. É chegado o momento. Porque ela automaticamente percebe aquilo. Apenas pergunta: como haverá de ocorrer isto, se eu não conheço o homem? Foi a única indagação. Ela não disse que isso não seria possível. Ela só perguntou como se daria esta situação. Apenas isso. Ela não disse: mas isso não vai acontecer. E por que isso vai acontecer? Porque para Zacarias, quando foi dado o relato de que sua mulher haveria de engravidar, ele disse: não, mas minha mulher é estéril. Como é que isto? Não é possível. Queria como que uma explicação daquilo que se apresentava na comunicação. Ele duvidou de que aquilo seria possível. Mas minha mulher é estéril, como é que pode? Maria não teve dúvidas, não teve nenhum titubeio. E quando se disse que, afinal de contas, um Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá, ela apenas disse: faça-se em mim conforme, na serva, conforme a vontade do Pai. Olha que absoluta adesão ao projeto, nenhum titubeio, porque mesmo na oração que realizamos, que foi ensinada pelo Cristo, é dito: seja feita a tua vontade. Veja, quando dizemos seja feita, nós estamos colocando para o futuro. Seja feito, mas quando não é dito, seja feito. Como muitas vezes nos comprometemos com as atividades cristãs, nos comprometemos com as atividades espíritas, nos comprometemos com as atividades caritativas, nos comprometemos com as atividades de iluminação, com o estudo do Evangelho, dizemos: eu vou fazer isso depois, será feito. Seja feito, Senhor, a tua vontade, mas não agora, porque agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar para o concurso, eu tenho que ajudar meu filho, eu tenho que ajudar minha mãe, sempre encontramos outras coisas a fazer, embora tenhamos a vontade de realizar a tarefa do bem, a tarefa da caridade, a tarefa da iluminação. Nós nos comprometemos com isso, dizemos: irei fazer, mas mais tarde. E é por isso que, em geral, diante do divino dizemos: seja feita, Senhor, a tua vontade. Mas não há um compromisso imediato. Mas com Maria foi imediato, porque ela sabia que tinha que ser imediata aquela concepção. Então veja, ela era comprometida, mas não ainda morava com José. Era noiva no sentido de que já havia o compromisso. Mas para a realização do evento, do casamento, haveria de ter um tempo. E não é isso, ela tinha sido convocada para a concepção imediata. E aquilo, embora pudesse trazer dissabores para ela, porque não haveria tempo para as bodas, ela compromete-se a despeito de tudo que ela poderia passar e disse: faça-se na serva conforme a vontade do Pai. É uma adesão extraordinária. Que espírito maduro não poderia ser qualquer espírito a albergar em seu ventre o Espírito Cristo. E o fez com determinação. E que exemplo que recolhemos deste primeiro momento: a determinação de Maria e a absoluta humildade de José. Porque José é um personagem magnífico. Dele não temos grandes relatos, a não ser estes relatos em Lucas, que fala dele como um médium extraordinário, porque inicialmente conversa com o próprio Gabriel sobre a concepção, depois, em lhe sendo solicitado que partisse porque haveria perseguição, e buscavam o seu filho, e depois, quando do Egito, em sendo trazido a conhecer que as perseguições cessaram e que era a hora do retorno. Então somos a conhecer que era um médium extraordinário, com capacidade desse diálogo entre os dois planos magnífica. Mas nada mais sabemos dele. Impressões dele, a compreensão dele sobre o projeto do Cristo, apenas sabemos
conforme o relato de Lucas, que Jesus crescia junto a ele e a Maria em sabedoria e benevolência. Olha que coisa fantástica. Porque muitas vezes imaginamos o Cristo, o Espírito crístico, sem necessidade nenhuma de aprendizado, como uma criança que cresce no corpo e nada mais. Mas não é assim. E esta é uma lição de humildade extraordinária do Cristo. O Espírito crístico vem entre nós e cumpre a jornada, tal como nós outros, de crescer como criança, adolescente e chegar à maturidade, cumprindo uma jornada como nós outros. Olha que absoluta humildade do Cristo Jesus. Mas é relatado no Evangelho de Lucas essa passagem magnífica. Cristo crescia em sabedoria e benevolência, porque estava amparado nas lições de Maria, nas lições de José. Daí percebermos estes dois grandes espíritos que foram convocados a circundar Jesus, em oferecer amparo, apoio à sua trajetória de crescimento, crescer em sabedoria e bondade e benevolência. Olha que coisa magnífica, que lições que recolhemos de humildade. E é por isso que o apóstolo Paulo, em se identificando com a mensagem do Cristo, é capaz de expressar a sua pequenez diante da grandiosidade do Cristo. Eu sou o menor deles, afirmando-se mesmo, em considerando as suas falhas, que era semelhante a um aborto. Olha que coisa. E às vezes a gente começa a dar os primeiros passos no caminho do aperfeiçoamento espiritual e dizemos: eu sou bom, eu sou uma pessoa boa. Quantas vezes nós não já nos dissemos: eu sou bom, eu sou bom unicamente porque não faço mal. E às vezes a gente até justifica, diz assim: eu acho que eu sou uma pessoa boa porque eu não faço mal. O livro dos Espíritos, os Espíritos nos informam: não basta não fazer o mal, porque seremos julgados por todo o bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Então o grande desafio é recolher essas impressões trazidas no Evangelho como riquíssima lição para nós mesmos, porque precisamos também, assim como Cristo, cada um de nós crescer em sabedoria e em benevolência. São os caminhos que são oferecidos pelo Cristo. Rei solar veio entre nós numa manjedoura simples, lição de humildade extraordinária. Rei solar esteve entre nós enfrentando grandes desafios e às vezes nos dizemos: mas eu, que sou uma pessoa boa, que já é uma consideração absolutamente discrepante com o Cristo, eu sou uma pessoa boa e passo por essas dificuldades. Não é justo, porque queremos ser a expressão da justiça, enfrentar Deus em suas deliberações e acharmos que estamos corretos. Eu sou bom. Uma vez são dois relatos no Evangelho em que se diz: as pessoas se aproximam do Cristo e diz: bom homem. Imediatamente o Cristo retruca: bom? Quem é bom? Bom apenas o Pai. Olha que coisa. O Cristo dizendo: bom, quem é bom? Bom apenas o Pai. Porque nós não somos os possuidores das qualidades. As qualidades são de Deus. Bondade, amor, caridade, tolerância são de Deus. Quando exercemos essas qualidades é porque estamos em sintonia com Deus. E o Cristo dizia: tudo que eu faço, as coisas que realizo, só os faço porque estou com o Pai, em sintonia com o Pai. E a gente às vezes realiza as coisas e fica medindo: hoje eu fiz uma coisa, fui tão bom para fulano de tal, porque a gente gosta de se ver como bom. E o Cristo, o maior de todos que aqui esteve, nos exemplificou dizendo: bom, quem é bom? Bom apenas o Pai.
percebamos isto nas nossas atividades, porque inicialmente a leitura que era trazida a exame nos convocava a refletir sobre a ideia de verdade que perpassa a vida de tantas pessoas que se apresentam detentores da verdade. Quem se aproxima da verdade se aproxima de Deus e sua justiça. E é um caminho que não tem trajetória fácil. A trajetória é a superação daquilo que em nós ainda é sombra, que aquilo que ainda é em nós tropeço, ainda é obstáculo à nossa iluminação. Sempre que superamos as nossas falhas no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na intolerância, estamos superando falhas para a busca da iluminação espiritual. Esse é o desafio que nós temos para recolhermos nesses instantes a impressão do Natal no sentido daquilo que é Cristo habitar dentro de nós. Recepcionar Cristo dentro de nós tem que ter toda a configuração da humildade em emprestando o Cristo uma imagem de Ele ser abraçado em nosso coração, não trazido em imagens douradas, mas na simplicidade de uma manjedoura. Na simplicidade de uma manjedoura. Foi por isso que há cerca de 800 anos ele já estava um tanto quanto já enfraquecido por tantas infecções que abalavam o seu fígado, o seu baço, sentia dores atrozes, já era quase cego, quase surdo. Mas naqueles instantes de 1223, aproximava-se o Natal de Francisco de Assis. Nas proximidades de Grétio, ele começa a convocar as famílias para se aperceberem de que houve um dia em que a chegada de um menino anunciou um novo momento para todos nós. Naquele instante, céu e terra uniram-se nas bodas do casamento de todo o amor. E porque se fez o nascimento naquela situação de pureza, de humildade profunda, a própria natureza parecia querer realizar a celebração da mais perfeita união do divino em nós. E eram os animais naqueles campos a balir, a latir, a mugir, cânticos de felicidades em que os espíritos que se apresentavam aos pastores nos convocavam a paz entre todos nós, porque estávamos a celebrar a chegada do grande príncipe da paz. E em dizendo aquilo, na celebração de todo o carinho, Francisco de Assis viu-se aproximar dele um poderoso de então, João Velita, mas que era um homem de bom coração. E ele dizia: Francisco, eu tenho umas terras, e nessas terras tem um paredão, uma montanha. E nesta montanha, como eu sei que você gosta com os seus companheiros de ali ficar em oração profunda, eu reservei esta montanha para que tu pudestes ali criar, construir um pequeno casebrezinho para que, em passando com os teus companheiros, pudesse ali, em alguns instantes, fazer as tuas orações. E ele disse: irmão, que coisa magnífica, vou aceitar que tu nos reserve este espaço, mas para que tu construas ali, tal como naquela noite maravilhosa de Belém, o nascimento do Cristo Jesus. Eu queria que tu fizeste tal como aquele estábulo humilde, e ali colocaste uma pequena vaquinha, um bezerrinho ali estivesse, para que na celebração do dia de Natal pudéssemos ter uma manjedoura na representação
do nascimento do Cristo. E assim ficou João Velita de preparar tudo, e no dia os companheiros se aproximaram de Francisco e disseram: Francisco, a montanha está pegando fogo. E foram todos aproximados lá, mas não era isso que estava ocorrendo. As pessoas em se aproximando naquela noite daquele presépio, que foi a primeira representação viva, o presépio na representação do nascimento de Jesus, com os animais ali presentes, um estábulo, representando aquelas condições humildes, humílimas, em que nasceu Jesus. E ali, estando todos, pudesse Francisco fazer as suas pregações daquela noite inesquecível, onde a aproximação das entidades espirituais naquele ambiente lembrava verdadeiramente o ocorrido em Belém. E os discípulos foram percebendo que aquilo que eles imaginavam como a montanha incendiando eram as pessoas se aproximando com achotes, com bastões em fogo para iluminar os caminhos até aquele espaço. E ficou como que a montanha toda iluminada, e Francisco chega naquela condição, apresenta as suas preleções. E tão emocionado estava que houve um momento em que ele parou de falar sobre a representação do Natal, virou-se para aquela manjedoura vazia, mas que para ele havia ali um menino. Ele via o menino e, em se aproximando, dizendo coisas ternas, querendo como que fazer um gracejo, um carinho àquela criança que só ele, e mais que era médium, conseguia perceber que ali havia um menino. E Francisco trazia na proximidade do seu coração, e dizia palavras tão carinhosas para aquele menino que era Jesus, junto a ele, e dizia: ah, bondade suprema, ah, felicidade. E não mais falava nada. E toda a emoção que tomou conta de todos ali era a percepção do valor daquilo que Francisco exemplificava em vida. O Evangelho deve ser buscado não como palavras a serem lidas, mas como exemplo de vida, porque o Evangelho é a vida de Jesus. E Francisco percebeu isso, viveu o Evangelho, viveu a vida tal como o Cristo nos ensinou. Por isso mesmo, ele foi, conforme Joana de Ângeles, aquele que antes do Cristo e depois do Cristo mais se aproximou das lições do próprio Cristo. E aquele magnífico personagem naquela noite, em nos presenteando com aquelas preleções diante do primeiro presépio vivo construído, nos deu lição de como viver o Natal. Viver o Natal é viver essa comunhão com o Cristo Jesus. Percebê-lo na inteireza das suas lições imorredoras. Ouvi-lo dizer naquela manjedoura que preparamos dentro de nós, nos convocando a cada um de nós, fininhos: eu estou aqui convosco e estarei convosco até o final dos dias. Não vos inquieteis, não perturbai, não vos perturbeis em seus corações, porque haverei de partir fisicamente, mas estarei convosco até o fim dos tempos. Havereis de me procurar, não a pessoa física, Jesus. Onde estará Jesus? Mas me busquem dentro de cada um de vós, no coração. Procuremos hoje, ouvindo Cristo interno, nos afirmar as palavras doces de encantamento,
Eu sou o caminho para a verdade e a vida. Buscai em mim, tal como o apóstolo Paulo o fez. Buscai-o nas tuas inquietações e também na sede da fonte inesgotável. Eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, se dirige ao Pai. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai uns aos outros, como eu permaneço a vos amar. Amai uns aos outros, na esperança do encontro divino, porque eu estou hoje e em todo o sempre a vos aguardar de braços abertos. Que o Natal seja a expressão daquilo que fiz diante de vós. Buscai o amparo aos necessitados, amando profundamente, amando na sintonia do Evangelho que deixei de herança, os exemplos de minha vida, aquilo que vos falei na acústica do coração. Percebam-se, espíritos imortais, encontrem a verdade dentro de vós, apartando-se das conquistas efêmeras do mundo. Eu sou o caminho para a verdade e a vida. O Natal em todos os dias sou eu em vós e vós em mim. Unamos-nos, sejamos um, cada um de vós comigo, porque eu sou um com o Pai. Que as bênçãos do Natal os abracem a todos, em esperança e fé, fortaleza e coragem. Permaneço convosco. Eis, filhinhos, que vos aguardo. Muita paz.